Seja muito bem-vindo ao podcast da Ponte de Amor Criança em Foco. Esse conteúdo é produzido especialmente para pais, mães, profissionais que lidam, que cuidam de crianças e adolescentes com histórias difíceis. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, Sara Vargas, e vamos falar sobre princípios de conexão. Sara, tudo bem? Oi, Anne, que bom a gente estar aqui nesse bate-bola. Um prazer para mim. Sim, muito bom, Muito obrigada. bem-vinda. Sara, então, por favor, para quem não te conhece, mas para quem está nos vendo, quem é Sara Vargas? Então, eu sou a Sara, casada com o Rodrigo há 29 anos, mãe de 4 filhos que chegaram tanto pelas vias biológicas quanto pela adoção. Fui presidente da ANGAD em 2 gestões da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção e sou uma das fundadoras da Pontes de Amor, que já atua aí há quase 13 anos, né? Uhum. E hoje eu estou na presidência da Pontes e auxiliando como coordenadora técnica da Pontes também. E sou apaixonada por pessoas, por música, pela vida, e amo compartilhar e estimular pessoas a viverem todo o seu potencial, em especial nesse recorte da adoção, que nos é tão querido. Sim, sim, é uma honra estar aqui com você, com toda essa expertise. Claro que você fez um resumo do resumo de quem é Sara Vargas. E eu tenho a honra de chamar de amiga É também. verdade, amiga preciosa. Sim. Sara, nós vamos falar então de princípios de conexão. E eu sei, né, que você trabalha então com uma abordagem muito importante, muito potente, que é o TBRI. Então, conta pra gente o que é o TBRI. O TBRI é uma abordagem que foi desenvolvida para que pais, cuidadores, educadores, toda a rede protetiva pudesse lidar com crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis. E Uhum. ele se divide em 3 colunas. Antes de você falar, o que que é Ah, TBRI? verdade. Essas É, letrinhas. TBRI vem do nome em inglês, Hum, Trust-Based Relational Interventions, que significa intervenções relacionais baseadas na confiança. E o bacana. TBRI, ele se divide em 3 colunas, Uhum. eh, 3 princípios, né? O Uhum. primeiro são os princípios de conexão, depois princípios de empoderamento e, por último, princípios de correção. Nós, em outros episódios, vamos falar sobre os outros princípios. Hoje, o Uhum. nosso tema aqui é princípios de De conexão. conexão, nós vamos focar um desses princípios então. E por que que eles são tão fundamentais para a construção de vínculos seguros? Tudo começa pelo vínculo, e o que constrói o vínculo é uma conexão, é uma vinculação, é essa construção de um apego seguro, né? Como nós já vimos em Uhum. outro episódio, onde a Cíntia falou sobre os estilos de apego. Uhum. Então, os estilos de apego, o estilo de apego seguro, ele está muito relacionado aos princípios de conexão. Se eu Hum. não consigo me conectar bem com essa criança, eu não vou conseguir me vincular com ela e não vou conseguir Uhum. fazer com que ela se vincule comigo. Uhum. Então, os princípios de conexão, eles são a base. Na nossa cultura, muitas vezes, a gente corrige muito mais do que exerce estratégias de conexão. E nós Uhum. precisamos inverter essa pirâmide. A gente precisa colocar a conexão como a base, como aquela que é mais larga, aquela que ocupa o maior espaço, para Uhum. que a gente possa desenvolver uma relação mais segura com as nossas crianças. E isso Uhum. não só na adoção, em qualquer Sim. relação parental ou em qualquer relação educacional, profissional. Sim, então nós estamos falando de focar nessa conexão, nessa relação, nessa afetividade, para que até tenha base para que depois se corrija, para que se direcione se alguma Exatamente. educação, né? Enfim, os Exatamente. Se eu tenho limites. uma conexão forte com a criança, ela vai provavelmente me ouvir da primeira ou da segunda vez. Vai ser mais Uhum. rápido. Ela Uhum. confia em mim. Ela entende que eu estou do lado dela, que eu não estou Uhum. contra ela. Muitas vezes a gente vem com correções do tipo: ah, se você não fizer sua tarefa, eu vou tirar sua televisão pela semana inteira. E ela Uhum. ama televisão. Então eu estou do lado dela, ao lado dela, ou estou me posicionando contra ela? Você está Aham. vendo que é uma correção que desconecta? Sim. Né? Então, a conexão, ela vem para
para formar uma base mais sólida, uma base, uma fundação mais profunda, e Uhum. com certeza, quando isso existe, eu vou precisar corrigir muito menos. Sim, que bacana. E que de forma, quais são as formas práticas de fazer, então, esse princípio de conectividade, como conectar os mães e filhos, né? É algo tão, hoje em dia, preciso, né? A gente vê tanto que às vezes as pessoas estão juntas, mas não estão conectadas na realidade, elas estão conectadas aqui, né, na internet, mas essa relação de conexão tem sido prejudicada mesmo, né, por algumas, pela própria tecnologia, pela falta de Verdade. tempo, mas então dá para nós aqui algumas dicas práticas de conexão. A primeira coisa que eu queria ressaltar é que toda criança, para se transformar num adulto seguro, ela precisa um, de um adulto cuidador intencionalmente presente, que esteja ali com ela, ao lado dela, que invista tempo de qualidade, que mostre para ela o seu valor, a sua identidade e que ajude essa criança a perceber que ela pode sonhar e construir caminhos para que esses sonhos sejam feitos. Então, quando a gente fala de construir conexão, a gente está falando muito de presença, presença de qualidade. A gente está falando muito de validar as coisas boas que essa criança faz. Ah, Sara, você está falando isso porque você não conhece meu filho, você não conhece a criança com quem eu lido. Ela é terrível, por mais terrível que a criança possa ser, por mais comportamento opositor que ela possa apresentar, ela sempre vai ter qualidades. Ela vai saber desenhar muito bem, ela vai ser boa na dança, ela vai gostar de ajudar. Então a gente precisa validar essas coisas, por menores que sejam, né? Uhum, Puxa, como você penteou seu cabelo bonito hoje, né? uhum, Puxa, como você levou seu prato até a pia. Parabéns, olha que bom, uhum, quanta responsabilidade. Mas também existem questões práticas como que a gente pode desenvolver, como ao estarmos falando com essa criança, nos colocarmos na altura dela, né? Então, ou sentarmos ou nos agacharmos e ficarmos na altura da criança, fazer uhum, contato visual. Eu só consigo fazer contato visual quando eu tenho compromisso, quando eu tenho liberdade com uma pessoa, quando eu estou confortável naquela uhum, relação. Senão se tem alguém que nos constrange, é difícil fazer contato visual com essa pessoa. Essa criança, ela é sua, ela está ali e você é o adulto da relação. Então, faça contato visual, convide essa criança a fazer contato visual. Outra grande questão é usar o tom de voz adequado. Às vezes a gente fica gritando com essa criança e isso vai colocá-la ainda mais em estado de alerta, onde ela não consegue se regular, onde ela não consegue assimilar aquilo que você está falando para ela, né? Então, é muito importante essa questão do tom de voz adequado, de um toque adequado, às vezes, colocar a mão no queixo da criança, ou no ombro dela, ou segurar na mãozinha da criança, para que ela saiba que você está ali com ela, por ela, uhum. integralmente ali junto dela. Sara, é tão potente isso que você traz, eu vou ouvindo e pensando nos casos aqui difíceis, né? Aham. E então, quando a gente fala, por exemplo, de casos difíceis, né? Crianças que vêm com traumas e essas crianças que vêm de histórias difíceis, elas trazem, às vezes, comportamentos realmente desafiadores, Muito. comportamentos que, às vezes, muito mais agressivos, de enfrentamento, né? Que realmente ajuda, desregula ali aquele adulto. E a gente entende que o TBRL é uma ferramenta muito, muito potente, né? Nesses casos, com crianças com traumas, com crianças com histórias difíceis, né? Como esse princípio da conexão pode ajudar, como esse pai, essa mãe pode lidar nesses momentos, às vezes, de crise mesmo, que essa criança está mais desregulada, está mais confrontativa. Certo. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que crianças que vêm de histórias difíceis, elas não se sentem internamente seguras, porque elas já sofreram graves situações de negligência, de abuso, de violência. Então, elas entram, e essas situações não aconteceram só uma vez, elas Uhum, permaneceram por um tempo acontecendo e foram graves. sim. Então, a primeira coisa é que a gente precisa ajudar essa criança a se sentir segura, porque ela, é normal que ela esteja num modo de hipervigilância, como se a qualquer momento algo terrível pudesse acontecer. Elas são dominadas ainda por um medo, por uma insegurança interna. Quando a gente está com medo, a gente não raciocina direito, a gente não consegue regular as nossas emoções, né? Então, eu preciso ir construindo esse lugar de segurança com essa criança.
eu acho que esse é o bom ponto de partida para construirmos uma conexão. Se eu quero ser sua amiga, eu preciso te dar atenção, eu preciso investir na nossa relação. Invistam na relação com seus filhos, invistam na relação com seus educandos, né? Invistam na relação com as crianças com quem você trabalha. Realmente se dedicando, cuidando dos detalhes para que esse ambiente seja acolhedor, para que esse ambiente tenha coisas de que ela gosta, né? Às vezes aquela criança ama picolé de limão, né? Por que não providenciar esse picolé de limão para um momento especial? Ela vai falar, puxa vida, uma coisa que a gente tem feito lá na Ponte de Amor agora, todas as quintas-feiras à tarde, é a tarde que a gente tem mais atendimento da psicopedagogia e da psicologia. E a gente percebeu que as crianças, no geral, ali, elas amam bichinhos. Então, eu tenho levado minha cachorrinha para Pontes. E isso, aí tem horas que a Lali, que é a minha cachorrinha, entra no atendimento psicológico, psicopedagógico, e a criança fica até mais solta, né? Porque ela se sente que algo que ela gosta está sendo proporcionado. Então, são detalhes que a gente precisa prestar atenção. Com certeza. E eu tenho já ouvido até repercussões positivas Que bom! da Laila lá, da Lali, né? Lali. Sara, então, como que essa conexão, né, do cuidador com a criança pode favorecer a autorregulação da criança? Certo. Lembra que eu falei da importância do toque adequado, do tom de voz, Esquece, eu estou respondendo errado. Qual que foi a pergunta que você me fez? De que forma a conexão com o cuidador pode impactar o comportamento de autorregulação? Tá ótimo. Ok. Então, em primeiro lugar, se eu quero ajudar uma criança a se regular, e eu entendo que esse deve ser o mantra do cuidador. Eu preciso ajudar essa criança a se regular. Se ela está em pânico, se ela está com medo, eu preciso ajudá-la a se acalmar, a se sentir segura. Eu não vou conseguir fazer isso se eu não estiver regulado. E aí, o que acontece? Quando a criança começa a se desregular, ela vai apresentar comportamentos desafiadores. Ela vai fazer birra, ela vai gritar, ela vai te xingar, ela vai dizer que odeia você. E isso eu não posso tomar como algo pessoal. Difícil, né, Sara? É difícil. Quando eu falo, os pais brigam comigo, viu? É difícil. Mas veja bem, na nossa cultura, nós interpretamos esses comportamentos como comportamentos propositais. Ele está fazendo isso para me enlouquecer, para infernizar a minha vida. E, na verdade, quando nós falamos de crianças que vêm de lugares difíceis, ela está fazendo isso como um comportamento de sobrevivência. Ela está tentando sobreviver, ela está morrendo de medo. Ela tem algo ali que está deixando ela muito insegura. Então, nós precisamos entender que se eu der voz àquela criança, se eu ajudá-la a falar o que realmente ela está necessitando, ela não vai precisar usar o comportamento inadequado. Ela não vai precisar usar o comportamento desafiador. Então, é muito legal quando a gente consegue chegar e falar assim, fulaninho, eu tô vendo que você tá muito nervoso. Me conta pra mim. Respira fundo. Vamos respirar junto, nós dois juntos? Repete isso umas 4, 5 vezes. E agora conta pra mim o que realmente você tá precisando, o que realmente você quer. Eu vou estar dando espaço para que ela use a sua voz. A voz é algo que foi furtado dessa criança com os abusos, com as negligências, com as violências que ela passou, né? Então, ela vai ver que eu tô tendo uma compreensão sensível do momento que ela está vivendo. Ela vai se sentir mais segura e cada vez mais a gente vai construindo uma espiral ascendente. É diferente de quando esse adulto interpreta esse comportamento como um comportamento proposital, que aí esse adulto vai ficar brabo, vai levantar o tom de voz com essa criança, vai querer tirar privilégio da criança e cada vez mais eles vão estar indo para o quê? Para uma espiral descendente. Porque essa criança não vai estar construindo confiança nesse adulto. Opa, ele está gritando comigo, então a coisa está feia mesmo. Ele falou que vai tirar aquilo que eu mais gosto.
Ah, então ele está contra mim. Então a Uhum. gente vai cada vez mais numa espiral descendente. Então, vamos mudar a nossa visão enquanto adultos. Vamos entender que essa criança, que esse adolescente, ele está dominado pelo medo. Eu preciso ajudá-lo a se autorregular. Mas para isso eu preciso me regular. E como que eu me regulo? Cada um tem Hum, suas estratégias, sim. né? Eu, por exemplo, eu gosto de, no final do dia, ou eu assistir um episódio de uma série, ou eu ler um bom capítulo de um livro, ou escutar música. Outra coisa que me ajuda é malhar. Eu vejo que quando eu estou fazendo atividades físicas, eu fico muito menos nervosa, muito menos reativa, né? Cada Uhum. um tem a sua estratégia, né? Então você precisa encontrar quais são as suas estratégias. Mas uma coisa importante, adultos precisam ter lugares seguros com outros adultos. Eu preciso ter pessoas de segurança com quem eu posso me abrir. Você é uma delas na minha vida. Uhum. Você é uma das minhas amigas que, quando eu estou vivendo meus vales mais profundos, eu posso conversar com você sobre isso. E você Uhum. não vai ser minha psicóloga, porque você não é minha Aham. psicóloga, mas você vai me acolher, né? Sim. Você vai falar. E só você vai falar que bom, Sara, que você está compartilhando isso. Obrigada pela confiança e tal. E é isso, é a gente ter espaço Aham. para se abrir, né? Então nós precisamos encontrar caminhos onde nós mesmos nos regulamos. E é claro, muitas vezes nós precisamos sim ter esse espaço terapêutico. Você não pode ser minha Uhum. terapeuta porque você é muito minha amiga, Sim. mas eu tenho a minha terapeuta, né? E Sim. isso me ajuda muito. Sim, importante você trazer, Sara, porque é isso que, né, quando a gente vai orientar pais, essa escuta, né, pontos de amor, tantos pais, tantas famílias que a gente acompanha, e esse momento desafiador de uma criança em crise, né, de uma criança que está desregulada emocionalmente, ela realmente fisga muito o adulto, né? É muito difícil manter-se zen, e não Sim, é sobre manter-se zen, né? Eu não costumo é. dizer isso, não é não sobre não se afetar. A gente se Aham, afeta, mas como a partir desse lugar eu posso cuidar de mim aqui, para que eu me organize, para que essa exato. criança também consiga se organizar, para não virar essa espiral mesmo que você traz, né, Exatamente. descendente. Mas é uma queixa muito comum desses pais quererem essa obediência, né? Por exemplo, mas ele precisa tomar o banho, ele precisa fazer a tarefa e não quer fazer. Então, eu vou perguntar o que ele quer, ele vai falar, não quer fazer a tarefa. E aí, eu vou deixar? Não é uma permissividade, não é isso, Sara? Não é. Uma coisa que é muito importante para as crianças é a previsibilidade. Então, ao invés de, Joãozinho, tá na hora do banho. 15 minutos antes, se ele está brincando, se ele está jogando, se ele está assistindo TV, você fala assim: Joãozinho, daqui a 15 minutos vai ser a hora do banho, ok? Então vai se organizando aí para você encerrar o que você está fazendo. 10 minutos. Olha, agora faltam 10 minutos. Daqui a 5 minutos, hein? Tá terminando. E aí chega, pronto, agora chegou o horário. E se ele falar, mamãe, faltam 3 minutos para terminar meu vídeo, eu posso terminar de assistir meu vídeo? Seja flexível também, né? Que Uhum, diferença que vão fazer esses 3 minutos? A menos que uhum. você não tenha se organizado e você esteja correndo agora por falta da sua organização, esses 3 minutos não vão fazer diferença, Sim. né? Então, e outra coisa que eu acho importante mencionar é quando nós estamos regulados, a gente age. Quando nós estamos desregulados, a gente reage. Na ação, existe toda uma programação, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Na reação, eu não me programo, eu só reajo. Sim. E por isso é importante o autoconhecimento. O que me Exatamente. faz, o que são gatilhos em mim que vão me desregular, né? Então, se eu já me atraso, eu vou mais ansiosa para conversar com meu filho, e se ele fala um não, a desobediência, né? Eu vejo que tem alguns gatilhos específicos para cada pessoa, Exato. que se você sabendo o que já vai te deixar mais descontrolado, você de alguma forma, não é ter o controle de tudo, É. mas você prever algumas coisas, né, e organizar para que isso se que seja mais ameno, amenizado, e principalmente nessa área, esse autoconhecimento justamente para entender que às vezes não é só ele está me passando raiva, porque sou eu aqui, né, nas minhas Uhum. questões, nas minhas limitações com os meus gatilhos, que quando o outro age, eu reajo, É. né? Desde a adolescência dos meus filhos, eu comecei a fazer uma coisa com eles, porque eles já davam conta de entender isso. Se eu não estava bem, eu falava que eu não estava bem. Uhum, Eu tô com problema, eu não consegui dormir bem essa noite, então eu tô mais irritada. Então pega leve comigo, né? Porque eu acho que é importante a gente colocar as nossas fragilidades. Eu tô com um problema muito grande, eu tô preocupada com isso. Então, assim,
se for possível, pega mais leve comigo hoje, né? E se em algum momento eu me exceder, eu já peço desculpas antecipadamente, né? E outra coisa, gente, a gente vai errar muitas vezes. Pelo amor de Deus, vai lá e se retrate. Peça desculpas, peça perdão. Isso não vai tirar a sua autoridade, muito pelo contrário. Vai ensinar para os nossos filhos que eles têm espaço para errar, que existe espaço para erro, para pedir desculpas e para tentar fazer de novo. Uma coisa que funciona muito bem, que a gente fala lá no princípio de correção, mas eu já vou adiantar aqui, é dar a oportunidade à criança falar de novo, fazer de novo. Então a criança está lá e fala assim: mamãe, eu não quero ir tomar banho agora. Tá terminando o meu programa. Você não tá vendo isso? Que coisa chata. Nossa, eu tô entendendo que esse programa tá muito bom e que você é muito importante para você terminar de assistir esse episódio, né? Mas será que você consegue falar isso novamente de uma forma mais educada? Mamãe, eu posso assistir os 3 últimos minutos do meu programa? Por favor? Ah, agora sim. Claro, pode sim. Entende? Aham. Então, assim, dar a oportunidade deles refazerem é algo que ajuda muito a tirar, aliviar a tensão e a gente dá a oportunidade deles Aham. de tentarem de novo. Se eles não conseguirem, a gente pode até ajudar, Sim, né? até modelar. E aí, quando você também traz que o próprio adulto pode, né, se redimir, pedir desculpas, reparar o erro, né? Também essa modelagem para que essa criança possa fazer diferente, né? Sim. E que eu entendo como um princípio de conexão também, né? Sem Porque quando dúvida. eu me vulnerabilizo, Aham. né? Quando eu conto para ele, olha, hoje eu não tô bem. Então, quando eu sou autêntica nas minhas emoções, isso é conexão, né? É Se eu tô sempre muito verdade. no lugar de tenho razão, nada me atinge, sou forte, nunca erro, como conectar? Ele não é um ser humano, né? Como é que eu não vou conectar com outro que não é um ser humano? Então, mesmo pais e mães e qualquer pessoa de autoridade, elas podem demonstrar essa humanidade para que esse outro humano que está ali, até numa situação de desvantagem, porque ele tem que te obedecer, Aham. mas que ele possa ver em você uma humanidade e sentir que também você sente, que também você chora, que você também se arrepende, que Exatamente. você também erra, que você vai lá e pede desculpas. E aí é mais fácil ficar perto de você. Eu posso também me mostrar para você e você me conhecer e a gente se conectar, né? Exato, exatamente. É um grande princípio de conexão Uhum, esse. Mostrar a nossa humanidade, mostrar as nossas vulnerabilidades. Muito uhum. importante isso. Que não é ficar no lugar de vítima, Não. de negociação. Eu vejo às vezes, você tá me deixando irritado, você me mata. Ué, mas que poder é esse que esse adulto está dando para essa criança, Aham, né? Então, tem um livro que se chama Quem está apertando seus botões, né? Como se a nossa ótimo. vida fosse, a gente está num cockpit de um avião cheio de botõezinhos ali e eu sou o Uhum, piloto, então eu devo apertar os botões. Muitas vezes nós vamos deixando os nossos filhos irem apertando os nossos botões e determinando como que a gente vai aham. ficar ai, o filho errou, ai, agora eu tô triste demais com você. Não, você pode até ficar triste, beleza, mas não joga isso tudo em cima da criança, porque ela não vai dar conta de segurar Uhum. isso, né? Reparta a sua tristeza com alguém do seu tamanho. Sim. E até essa coisa, né? Faz isso pra mamãe ficar feliz ou não faz isso pra mamãe ficar triste, né? Porque eu tô conduzindo, É. tô Ou barganhando. o papai do céu vai ficar triste, né? Aham, Não, não é assim, não deve ser sim. assim. Papai do céu não vai ficar triste. Ele sabe do que vai acontecer depois. Não põe ele no meio, E não, então não né? põe ele no meio, não. Sara, e como os princípios, então, de conexão se relacionam com os outros dois princípios? Eles são a base, né? Eles são o fundamento de tudo. Porque depois vai vir o princípio de empoderamento, onde eu vou reconhecer as necessidades básicas dessa criança se estão sendo atendidas para que ela consiga se regular. Ela está dormindo bem, ela está comendo bem, ela está muito cansada. Quando a gente está assim, a gente Uhum, fica irritado. Nós que somos uhum, adultos ficamos irritados, insuportáveis às vezes até, né? uhum, É, outra coisa que a gente precisa observar se existe alguma necessidade sensorial. Essa criança tem alguma hipersensibilidade visual ou auditiva, então ela não gosta de estar em ambientes muito barulhentos, ela vai ficar irritada se ela estiver nesses ambientes. Então, isso tudo tem a ver com princípios de empoderamento. Como que eu vou enxergar essa criança se eu não tenho uma boa conexão com ela? Eu não vou uhum, conseguir enxergar. E se eu tenho uma conexão legal, é,
eu vou ver a hora que ela está começando a se desregular. E aí é muito mais fácil de eu puxar ela de volta do que quando ela já está absolutamente surtada. E aí é muito mais difícil de eu ajudá-la a se regular. Então, os Até princípios de cenas, né, que conexão. ele já sabe que ela vai se regular também, né? Ah, a hora da tarefa é uma hora difícil. Exato, exatamente. Ou, por exemplo, uma criança que chegou há pouco tempo e vai ter uma reunião onde as questões de relações sociais vão aparecer ali e ela ainda não está pronta para isso. Então, se eu sou bem conectada com ela, eu posso conversar com ela antes, trazer a previsibilidade do que vai acontecer, de que ela pode ficar tranquila, que eu vou estar sempre do lado dela, né? Que se ela quiser ir em algum brinquedo e quiser que eu vá junto, eu estou disposta a ir. Então, isso tudo flui de uma conexão bem fundamentada. E como eu coloquei no início, se a conexão é forte, eu vou precisar corrigir muito menos. Então, eu acho que esse é a principal correlação entre os princípios de correção. Desculpa, vou voltar. Então, essa é a principal correlação entre os princípios de conexão e os princípios de correção. Se eu tenho uma conexão bem fundamentada, as situações de correção vão ser muito menores, vão aparecer em menos números. Sara, sensacional, né? Sua fala, sua explicação. Tenho certeza que quem está nos assistindo já aprendeu muito. Deixa, por favor, então, uma mensagem, né, final. Eu quero dizer para você, pai, educador, cuidador, que você tem um papel muito importante na vida dessas crianças, desses adolescentes. A doutora Karen Purvis, que é a criadora do TBRI, ela fala assim, que por trás de cada comportamento existe uma mensagem. Então ela vira para nós, adultos, e fala assim, descubra qual é a mensagem que está por trás desse comportamento. Sane a necessidade que está por trás desse comportamento. Se não for você, quem será? Então somos nós. Nós precisamos nos conectar para que a gente consiga enxergar o que está por trás de um comportamento desafiador. Não desista, conte conosco. A Ponte de Amor tem produzido cursos em AD, cursos presenciais, materiais riquíssimos, tanto para pais quanto para profissionais. Então, nos siga, entre em contato conosco, conte conosco, nós estamos juntos nessa caminhada. Eu sou mãe de 4, já me desregulei inúmeras vezes. Já, por várias vezes, eu chorei de arrependimento porque eu perdi as estribeiras. Isso acontece. Então, não se culpe tanto. Mas a culpa ela não vai nos levar a lugar nenhum que seja produtivo. Mas o arrependimento, sim. Porque no arrependimento eu percebo qual foi o meu erro. E eu me predisponho a mudar, a fazer diferente da próxima vez. Então vamos juntos nessa caminhada. Conte conosco, nós estamos juntos. Ah, que linda! Muito obrigada, Sara. E, gente, já pode contar mesmo que essa aqui é para toda hora. Obrigada, Prazer Anne. conversar com você hoje de novo. Meu prazer. Que tenhamos mais momentos assim. Muito obrigada. E você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua participação. Encaminhe então agora para 5 pessoas que você sabe que vai gostar desse conteúdo, que vai se beneficiar para poder desenvolver melhores aí princípios de conexão com seus filhos, com seus alunos, enfim. Então nos siga no Spotify, no YouTube e também no Instagram, Pontes de Amor. E nós queremos agradecer ao Famílias Raras, que é uma instituição que tem nos dado muito apoio e que tem também um trabalho muito, muito especial com famílias e com crianças especiais. O Instagram é famílias.raras. Muito obrigada e até a próxima.